Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Êxodo, capítulo 38, Parashá Pekudei. Estas são as contas do tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem por Moshe, para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Fez tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. E com ele estava Aholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, mestre e artista, e bordador em tecido de lã azul celeste, em púrpura, em carmesim e em linho. Todo o ouro que foi gasto para a obra, em toda a obra da santidade, tendo o ouro da oferta, era 29 talentos e 730 ciclos, em ciclos da santidade. E a prata dos arrolados da congregação, 100 talentos e 1775 ciclos, em ciclo de santidade. Uma beca por cabeça, isto é, metade do ciclo em ciclo da santidade, de todos aqueles que eram arrolados da idade de 20 anos e para cima, que foram 630.550. E empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases da santidade e as bases da divisória. 100 bases para 100 talentos, um talento para cada base. E 2.770 ciclos fez capitéis para as colunas e cobriu suas cabeceiras e a cercou. E o cobre da oferta era 70 talentos e 2.400 ciclos, e fez com eles as bases da entrada da tenda da reunião, e o altar de cobre, a sua grelha de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, as bases de entrada do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. E do tecido de lã azul celeste, da púrpura e do carmesim fizeram as vestes do serviço para ministrar na santidade, e fizeram as vestes da santidade de Arão, como ordenou o Eterno a Moshe. E fez o efode de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. E estenderam as lâminas de ouro que cortaram em fios para entrelaçar no meio do tecido de lã azul celeste, da púrpura, do carmesim e do linho, a obra de artista. Fizeram-lhe suspensórios que o uniam sobre suas duas partes, foi unido. E o cinto de adorno que tinha sobre ele formava com ele uma só peça, e era de fetio semelhante de ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, como ordenou o Eterno a Moshe. E fizeram as pedras de ônix rodeada de engates de ouro, gravadas com gravuras de selo, como os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre o suspensório do efode, como pedras em memória dos filhos de Israel, como ordenou o Eterno a Moshe. E fez o peitoral, obra de artista, com o feitio do efode, de ouro, de tecido de lã azul celeste e púrpura carmesim, linho torcido. Era quadrado
dobrado fizeram o peitoral, de 1 palmo de comprimento, de 1 palmo de largura, dobrado. E encheram-no com 4 fileiras de pedras, uma fileira, rubi, topázio e esmeralda, a primeira fileira. E a segunda fileira, carbúnculo, safira e diamante. E a terceira fileira, opala, ágata e ametista. E a quarta fileira, crisólito, ônix, jaspe, rodeadas e guarnecidas de ouro em seus engastes. E as pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, com gravura de selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral cadeias de acabamento, feitio de trança de ouro puro, e fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e colocaram as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 tranças de ouro sobre as 2 argolas, sobre as extremidades do peitoral. E as 2 extremidades das 2 tranças puseram sobre os 2 engates, e puseram-no sobre os 2 suspensórios do efode, diante de suas faces. E fizeram 2 argolas de ouro, e as puseram sobre as 2 extremidades do peitoral, sobre sua orla que estava na frente do efode por dentro. E fizeram 2 argolas de ouro e puseram-na sobre os 2 suspensórios do efode, do lado de baixo, em frente à sua juntura, acima do cinto de adorno do efode. E juntaram o peitoral por suas argolas, as argolas do efode, com cordão azul celeste, de modo que ficasse sobre o cinto de adorno do efode, e não se separasse o peitoral de sobre o efode, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez o manto do efode, obra de tecelão, todo de tecido da lã azul celeste. E a boca do manto era dobrado por dentro e como cabeção de malha, como uma orla ao seu redor, para que não se rompesse. E fizeram sobre as orlas do manto romães de tecido azul celestes, púrpura e carmesim e linho torcido. E fizeram campainhas de ouro puro e puseram as campainhas entre as romãs sobre as orlas do manto, ao redor, no meio das romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, sobre as orlas do manto, ao redor, para servir, como ordenou o Eterno a Moshe. E fizeram as túnicas de linho, obra de tecelão, para Arão e para os seus filhos. A mitra de linho, os adornos das tiaras de linho e os calções de linho torcido, e o cinto de linho torcido, tecido azul celeste, púrpura e carmesim, obra de bordador, como ordenou o Eterno a Moisés. E fizeram diadema da coroa da santidade de ouro puro, e escreveram sobre ele a escritura, como gravura de selo, santidade ao Eterno. E puseram sobre ele um cordão de lã azul celeste, para pô-lo sobre a mitra, por cima, como ordenou o Eterno a Moisés. E acabou-se todo o serviço do tabernáculo, da tenda, da reunião, e fizeram os filhos de Israel, como tudo que ordenou o Eterno a Moisés, assim fizeram. E trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus objetos, seus cochetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, e a coberta de peles de carneiros tintos de vermelho, a coberta de pele de tarrax e a cortina do véu, a arca do testemunho, suas varas e o tampo, e a mesa
todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro, suas lâmpadas, lâmpadas da ordenação e todos os seus utensílios, e o azeite da iluminação, e o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da entrada da tenda, o altar de cobre e sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus utensílios, o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu para a entrada do pátio, suas cordas, suas estacas e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da reunião, as vestes do serviço para servir a santidade, as vestes de santidade para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para servir, conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, assim fizeram. Fizeram os filhos de Israel todo o serviço. E viu Moisés toda a obra, e eis que a fizeram como ordenou o Eterno. Assim a fizeram e abençoou-os Moisés. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês farás levantar o tabernáculo da tenda da reunião, e porás ali a arca do testemunho, e protegerás a arca com a divisória, e trarás a mesa, e porás em ordem os pães, e trarás o candelabro, e acenderá as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e porás o véu da entrada do tabernáculo, e porás o altar da oferta de elevação diante da entrada do tabernáculo, da tenda da reunião. E porás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água, e porás ali o pátio ao redor, e porás o véu da porta do pátio, e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que está nele, e o santificarás, e a todos os seus utensílios, e será santidade. E ungirás o altar da oferta de elevação, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será o altar santidade de santidade. E ungirás o lavatório e sua base, e o santificarás, e farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da reunião, e os lavarás com água, e farás vestir a Arão os vestidos da santidade, e os ungirás, e os santificarás, e ele me servirá. E seus filhos farás chegar, e os farás vestir as túnicas, e os ungirás, como ungistes a seu pai, e eles me servirão, e será para eles a unção por sacerdócio perpétuo para suas gerações. E fez Moshe, conforme tudo o que lhe ordenou o Eterno, assim o fez. E foi no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que foi levantado o tabernáculo. E fez levantar a Moisés o tabernáculo e pôs suas bases. Colocou as suas tábuas, pôs suas barras e fez levantar as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ele por cima, como ordenou o Eterno a Moshe. Tomando o testemunho, o pôs na arca e colocou as varas sobre a arca e pôs o tampo na arca por cima e introduziu a arca no tabernáculo, pôs a cortina da divisória e protegeu a arca do testemunho, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs a mesa na tenda da reunião, no lado norte do tabernáculo, fora da divisória, e pôs em ordem sobre ela os pães diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o candelabro na tenda da reunião, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. E acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o altar
de ouro na tenda da reunião, diante da divisória, e fez queimar sobre ele incenso de especiarias, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o véu da entrada no tabernáculo e o altar da oferta de elevação, pôs na entrada do tabernáculo, da tenda da reunião, e ofereceu sobre ele a oferta de elevação e a oblação, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e pôs ali água para lavar. E lavaram-se nele Moshe, Arão, seus filhos, suas mãos e seus pés, ao entrarem na tenda da reunião. E quando deviam chegar no altar, se lavavam, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez levantar o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu da entrada do pátio, e acabou Moisés a obra, e cobriu a nuvem a tenda da reunião. E a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E não pôde Moisés entrar na tenda da reunião, porque pousou sobre ele a nuvem, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E ao levantar-se a nuvem de sobre o tabernáculo, moviam-se os filhos de Israel em todas as suas jornadas. E se não se levantava a nuvem, não se moviam até o dia de seu levantar, porque a nuvem do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia,